Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Semadar Marques e hoje nós vamos conversar sobre encarando quem a gente é de verdade nessa quarentena. É um prazer estar aqui falando para esse centro espírita que eu amo tanto, que é o Luzes no Caminho, que eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que estão lá, que trabalham, tantos trabalham fisicamente quanto os que trabalham espiritualmente. E para que a gente possa começar, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração. Então vamos pedir ao querido Mestre Jesus, aos bondosos espíritos amigos, aos nossos mentores espirituais, que nos abençoem, que nos inspirem, que nos mostrem o caminho certo a seguir. E que todas as palavras proferidas aqui, neste momento, nos próximos minutos, que me forem inspiradas, possam tocar o coração das pessoas que estiverem me assistindo. Que todas as mensagens da espiritualidade, desse momento tão difícil que a gente atravessa, possam afagar o coração de todos aqueles que sofrem, que possam amenizar as dores, as angústias, os medos, que todos nós sejamos envoltos em sintonia de paz, de amor, de luz, de tranquilidade, de verdade. Que a verdade nos seja mostrada, para que possamos sair dessa situação mais fortes, mais seguros e mais felizes. Obrigada, Mestre Jesus, e a toda a equipe espiritual desta casa. Pedimos licença para iniciarmos a palestra na noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Falar sobre reforma íntima, né? Porque encarar quem nós realmente somos, a gente está falando de reforma íntima. E essa situação pela qual a gente está passando, que é uma situação atípica, totalmente atípica para todos nós, uma situação em que nós nunca havíamos vivido, né? Nem as gerações anteriores haviam passado por esse transtorno, por essa situação de estarmos presos em casa, estarmos longe, né, dos nossos entes queridos. Nós passamos pelo Dia das Mães essa semana, e estarmos longe das pessoas que a gente ama, estarmos passando por dificuldades financeiras, né, dificuldades que muitas pessoas estão passando por desafios difíceis, né, na sua vida financeira, diminuindo custos, focando no que realmente importa. Tudo isso está fazendo a gente refletir. Inegavelmente a gente está refletindo no que realmente importa. O que a gente precisa mesmo? O que a gente precisa consumir? O que a gente precisa aparentar? E o Espiritismo fala muito em reforma íntima. Nós espíritas temos como base, né, da nosso aprimoramento moral a reforma íntima, que é chamada por outros nomes em outras filosofias, em outras religiões, não menos errados, né, totalmente certos, que chamam o autoconhecimento, que na verdade é o autoconhecimento, né, de outras formas. Mas o que é importante a gente perceber aqui é que toda essa situação caótica que a gente está vivendo nos está dando a oportunidade de estarmos conosco mesmos, sem fuga. Porque é muito fácil eu, numa palestra ou numa conversa com um amigo, falar sobre reforma íntima. Dizer o quanto é importante a reforma íntima, o quanto ela é a base do espiritismo,
Mas será que eu realmente a pratico no meu dia a dia? Será que eu realmente estou disposta a questionar os meus paradigmas, as minhas verdades, aquilo que eu acredito? Será mesmo? Se eu estou certa, se eu estou errada? Se eu estou agindo de maneira certa, com meus julgamentos, com meus preconceitos, que todos nós temos preconceitos arraigados, que precisam ser continuamente questionados. E mais do que isso, será que eu realmente entro em contato com as minhas emoções? Será que eu realmente sei admitir as minhas emoções? Sejam elas boas ou ruins? Ou será que eu quero mostrar, por uma necessidade de aceitação, que eu sou muito boa e que eu não tenho emoções negativas? Isso não é saudável. Isso não é bom, porque isso nos distancia de quem nós realmente somos. E a gente não cura o que a gente não aceita. Então, muitas vezes, por uma questão de aparência, né, eu quero me mostrar muito boa, muito perfeita, né? Eu não tenho emoções negativas, eu sou espírita, eu perdoo todo mundo, pra mim tá tudo certo. E muitas vezes não está. Aliás, não está para ninguém, porque se estivesse tudo certo, nós não estaríamos neste mundo de provas e expiações. Se nós não tivéssemos egoísmo, se nós não tivéssemos medo, se nós não tivéssemos orgulho, nós não estaríamos aqui. E é por isso que a gente precisa olhar para isso. É por isso que a gente precisa olhar para a nossa ganância, para a nossa ambição, para a nossa necessidade de ostentação. E tudo isso está sendo nos dado a oportunidade nesse momento. A gente está olhando por tanta coisa que a gente tem de supérfluo, né? Tanto gasto que a gente tem que é desnecessário. Que agora a gente não precisa mais gastar com isso, porque a gente está focando no básico, na nossa subsistência. Por que a gente precisa de tanta coisa, acha que precisa de tanta coisa? Por quê? Por que a gente não volta os nossos esforços para ajudar as pessoas que têm menos? Por que a gente se importa tão pouco com a situação de quem tem menos? No Evangelho, segundo o Espiritismo, e nas palavras de Jesus também, nos traz a reflexão sobre a importância da riqueza. Aquilo que foi te dado, como foi usado? O que fizestes com a riqueza que foi te dada? Como empregastes a riqueza que foi te dada? Foi só para satisfazer os teus interesses egoístas? Ou tu te dispôs a ajudar o teu irmão, a estender a mão para o teu irmão, a fazer tudo o que tu possa para que o outro também possa crescer e ter tanto quanto tu? Porque esse sentimento de superioridade que a gente tem, tanto moral quanto material, né? Eu tenho mais do que tu, eu sou mais importante do que tu, ou eu sei mais do que tu, ou eu sei muito da doutrina espírita mais do que tu. Esse sentimento de superioridade, ele é um distanciamento da verdadeira espiritualidade. Porque na realidade está todo mundo no mesmo barco, matriculado na mesma escola, com as mesmas dificuldades morais, e nós viemos aqui justamente para isso. Então não tem melhor nem maior. O que há é muito que a gente trabalhar, olhando para si, meditando nas nossas questões internas, olhando de verdade para quem a gente é, sem máscara, sem dissimulação, aceitando que a gente tem vulnerabilidades. As pessoas mais fortes espiritualmente são aquelas que são capazes de admitir suas vulnerabilidades e não têm medo de falar sobre elas. As pessoas que não conseguem fazer conexões saudáveis, profundas e verdadeiras,
são aquelas que escondem as suas vulnerabilidades por medo de não serem aceitas. Porque o que é o orgulho, né? O orgulho nada mais é do que o medo. A pessoa orgulhosa, ela não admite que ela está errada. E todos nós somos um pouco orgulhosos. Não existe, fulano, pessoa orgulhosa. Não, eu sou orgulhoso, tu é orgulhoso, todo mundo é. Né? Não existe essa distinção de perfeição, só porque eu estou aqui falando para vocês. Todos nós somos. Então, o orgulho é a minha dificuldade, né, de admitir que eu estou errada, a minha necessidade de ser superior, a minha dificuldade de admitir o erro do outro, por medo, né? Medo de me machucar, medo de que as pessoas descubram que eu mesma não me aceito, não me amo, medo de que a outra pessoa vai me atacar. Então, o medo de olhar para si profundamente, a falta de aceitação de quem a gente é, nos traz todas essas vicissitudes que Jesus nos ensinou que não nos fazem felizes. O orgulho, o medo, o egoísmo. O que é o egoísmo? É o medo da falta. Eu tenho medo que vai faltar para mim. Então eu sou egoísta. Eu seguro, eu não empresto, eu não dou, eu não ajudo. Eu quero tudo para mim, porque no fundo eu tenho medo que falte. E por que eu tenho medo que falte? Porque eu acredito na escassez. Eu acredito que não tem para todo mundo. Enquanto o universo é abundante e existe recursos e bênçãos para todos nós. E enquanto a gente se conecta com tudo isso, com esses recursos abundantes do universo, a gente está crescendo, a gente está melhorando, a gente está atraindo isso para a nossa vida. E enquanto eu estou conectada com a escassez, eu posso até acumular, eu posso até ter um pouco mais, mas em profundidade, em conexões, em verdade eu não tenho. Porque a pessoa egoísta, ela não consegue se abrir para conexões verdadeiras. Ela se relaciona com a intenção de levar uma vantagem. Ela se relaciona intencionando o que ela vai ganhar de bom. E isso não cria conexões verdadeiras. E isso, infelizmente, nos faz infelizes. Por quê? Porque já é provado pela ciência do homem que as pessoas realmente felizes são aquelas que sabem criar conexões verdadeiras. Ter pessoas, relacionamentos sinceros ao seu redor. Ter pessoas nas quais ela possa confiar. Ter pessoas com as quais ela possa ser quem ela é de verdade, sem medo, de maneira saudável. Então, isso é ser feliz. As coisas que eu ostento, as coisas que eu tenho, as coisas materiais que me cercam, são maravilhosas e a gente não pode deixar de viver com elas. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que buscar uma vida bacana, saudável, de crescimento, né? Porque não é feio ter abundância na vida. Não é nada disso que eu estou falando. Não estou dizendo que a gente tem que se privar disso. Agora, com a consciência que nada é nosso. Nada nos pertence. Nada nos pertence. E que viver de aparências, viver querendo mostrar para o outro quanto a gente é importante, a gente pode ter um reconhecimento provisório, mas não alimenta o fundo da nossa alma, não alimenta o nosso coração, não alimenta e não tapa aquele peso, aquele vazio no peito, que só é preenchido com relacionamentos saudáveis e verdadeiros. E esses relacionamentos verdadeiros, eles vêm dessa aceitação da nossa vulnerabilidade. E mais do que isso, eles vêm desse lugar muito profundo que é
aquele em que a gente pode aceitar nossa vulnerabilidade e amar quem a gente é, de verdade. Aceitar que nós temos dificuldades, que nós temos medo, que nós temos orgulho, que nós temos preconceitos que precisam ser questionados, que nós temos verdades arraigadas que nem sempre são aquilo que a gente acha que é certo, verdade absoluta, mas que a gente também tem capacidades, condições, competências maravilhosas. A gente tem a capacidade de se recriar, a gente tem a capacidade de amar, a gente tem a habilidade de abraçar quem precisa, a gente tem a capacidade criativa, a gente tem tantas coisas boas. Se a gente for reviver na nossa história, revirar na nossa história, tanto de coisa boa que a gente já fez nessa vida, eu tenho certeza que vão ter muitas coisas, muitos momentos em que a gente já ajudou, que a gente já fez a diferença na vida de alguém, em que a gente já deu o melhor da gente por alguém, por uma causa. Então, nós temos muitas coisas boas dentro da gente. Muitas. E aquelas pessoas que dizem, mas eu não tenho nada a ser mandar. Tem muita coisa boa. O que tu não tem é o ânimo de olhar para isso. O que tu não tem é a crença de que tu tem. Então tu acredita que tu não tem porque alguém te disse isso. Porque em algum momento da tua vida tu resolveu acreditar nisso. Em algum momento da tua existência tu introjetou que tu não tinha coisas boas, que tu não era bom o suficiente, que tu não era uma pessoa que valia a pena, que tu não era uma pessoa que era boa para as outras. Então tu acreditou nisso. Porque o nosso grande problema é a autoestima. O nosso grande problema é aprender a nos amarmos, a nos aceitarmos como nós somos, com as nossas dificuldades e com as nossas qualidades. E é isso que a gente veio fazer aqui. E é isso que essa situação está nos mostrando. Que quanto mais a gente se ama, mais conectado a gente está com a gente, mais próximo das nossas emoções, mais respeitando aquilo que a gente sente, mais feliz a gente é. Porque nós vamos atrair relacionamentos saudáveis. Relacionamentos com pessoas que nos aceitem como a gente é. Porque a gente se aceita. Quando a gente se aceita, o outro nos aceita. Agora, se a gente não se aceita, o que a gente atrai? Relacionamentos tóxicos. Pessoas que não deixam a gente ser quem a gente é. Pessoas que nos julgam o tempo todo. Pessoas que, por questões próprias delas, por elas não estarem bem conectadas com as emoções delas, precisam nos anular, precisam rir dos nossos sonhos, rir das nossas emoções. Então, só que existe algo que chama autorresponsabilidade. E eu acredito que a gente precisa se munir dessa autorresponsabilidade. Porque a responsabilidade por não deixar essas pessoas tóxicas, e quando eu digo tóxicas, é tóxicas momentaneamente, porque um dia ela vai despertar, mas que tem atitudes tóxicas, que tem atitudes que invadem o nosso espaço, invadem a nossa privacidade, invadem a nossa vida, atitudes invasivas que são tóxicas. Pessoas que querem controlar as outras, que querem dizer para as outras o que elas têm que sentir, o que elas têm que fazer. E aí fazem isso do alto do seu egoísmo. Por quê? Porque a cada um de nós tem todas as respostas que precisa dentro de si. Então, quando eu encontro uma pessoa, né, vamos dizer, um guru, alguém muito sábio, né, e essa pessoa quer me dar respostas prontas, eu questiono. Porque a pessoa verdadeiramente sábia é aquela que faz com que tu encontre as tuas respostas dentro de ti. Porque todas as respostas estão dentro de ti. Tu precisa te conectar com a tua intuição.
O grande desafio é se conectar consigo, porque nós não somos conectados conosco. Nós somos ainda muito materiais, voltados para a aparência, voltados para a matéria. E nós precisamos nos conectar conosco para encontrar as nossas respostas e fazer essas respostas serem respeitadas. Agora, o que acontece? A gente está num mundo que não pensa nisso, não pensa em inteligência emocional, não pensa em conexão consigo mesmo, não se conecta com a natureza, pelo contrário, não respeita a natureza. Então nós convivemos muitas vezes com pessoas que querem impor as suas verdades pra gente, querem dizer o que é certo e o que é errado na vida da gente, querem muitas vezes reprimir as nossas emoções, reprimir quem nós somos, por ignorância, mas tem atitudes tóxicas. Só que essa autorresponsabilidade, a gente precisa tomar ela para poder ser assertivo o suficiente e dizer não. Meu amigo, meu querido, meu irmão, essa escolha é minha. Esse direito de sentir, esse direito de chorar, esse direito de me sentir triste é meu. Eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito de ter medo, eu tenho o direito de ficar triste, e tu tem a obrigação de respeitar. Assim como nós temos a obrigação de respeitar os sentimentos dos outros, de não tolir, não diminuir o que o outro sente. E eu acho que isso está bem bacana não é bem a palavra, mas tá sendo bem desafiado pra gente nesse momento, né? Que a gente está dentro da nossa casa, com a nossa família, tendo que conviver mais próximo com as pessoas que a gente ama, que são a nossa maior escola, que eles é que nos ensinam. É muito fácil ser bonzinho lá na rua, né? É muito fácil a gente representar um papel de bonzinho lá na rua, mas aqui dentro de casa é como nós realmente somos. É quem a gente é de verdade. É sem máscara. É se a gente é chato com as nossas manias, com as nossas reclamações. Então, esse é o desafio. O desafio de respeitar as pessoas na sua individualidade. O desafio de se respeitar. De fazer coisas que faz bem para nossa alma. De ler um livro, de buscar informações de qualidade, de fazer uma meditação, fazer uma prece, de limpar nossa casa, fazer com que a nossa casa fique gostosa, aconchegante. Enfim, buscar coisas que nos façam bem. Por quê? Porque a gente merece. E muitas vezes a gente acha que não merece. As nossas crenças de merecimento, elas fazem com que a gente se distancie daquilo que nos faz bem. Então a gente acha que a gente não merece fazer aquilo que faz bem para a nossa alma. E quando a gente está assim, tão distante da gente, tão distante daquilo que faz bem para a nossa alma, a gente costuma querer limitar o outro, reprimir o outro, quando ele quer fazer o que ele gosta. A gente se incomoda. Eu já fiz isso, você já deve ter feito também. Em algum momento, reprimir do outro naquilo que faz ele feliz, que faz ele bem. Então a gente precisa perceber isso. Tá tudo certo porque a gente não é perfeito. Tá tudo certo porque a gente não tem a perfeição. E a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa ser feliz. Feliz com quem a gente é. Feliz com quem a gente é de verdade. Se amar, se aceitar, ter gratidão pelo que a gente é e pelo que a gente tem. Estou chegando no final da minha gravação, então quero agradecer para vocês por estarem aqui hoje, escutando essas palavras. Quero convidá-los para que a gente possa fazer uma prece
de encerramento e dizer para vocês que tá difícil para todo mundo, mas se a gente se apoiar, se a gente se escutar, aprender a se escutar, escutar si e escutar o outro, vai ficar mais fácil. Então, eu tô grávida de 9 meses, tô quase ganhando meu bebê. Já passei por muitos momentos de angústia, de medo, de tensão, enfim. É uma gangorra de emoções, né, tudo isso. Então, quero convidar vocês, então, a fechar os olhos, respirar fundo. E agradecer por toda essa situação que parece tão difícil, tão complicada, mas que está trazendo todos os ensinamentos necessários ao nosso crescimento e ao nosso aprendizado. Obrigada, querido Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Tu que dissestes que estaria conosco todos os dias da nossa existência. Que tu possa olhar agora, neste momento, para cada um de nós, para todas as nossas angústias e medos. E que tu possa olhar em nós, Pai, a nossa criança, a criança que fomos um dia. A criança livre, espontânea, feliz, que fomos um dia. E que essa criança possa recostar a cabeça no teu ombro e com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas, com todas as suas ansiedades, ser acarinhada por ti, querido Mestre Jesus. Que tu possa mostrar a essa criança o quanto ela é amada, o quanto ela é aceita, o quanto amor existe ao redor dela e o quão digna de amor ela é. E que essa criança possa se sentir ninada por ti, Pai. E que todas as angústias do seu coração possam ser curadas com teu amor divino. Nós te agradecemos profundamente e vamos guardar a nossa criança no colo de Jesus, dentro do nosso coração, para que todas as vezes que a angústia bater, que o medo, que a ansiedade, a gente possa lembrar que Jesus nos carrega no colo e que nos dá toda a força necessária para passar por essa provação. Obrigada, Mestre Jesus, e aos nossos queridos amigos espirituais. Pedimos licença para encerrarmos a palestra. Que assim seja.